Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, para essa reflexão da palavra de Deus, 3 pontos preparei hoje para nossas considerações. Primeiro, hoje é o dia de Santo Antônio. Santo Antônio, como encontramos na liturgia, de Lisboa ou de Pádua. Assim podemos dizer porque nasceu em Portugal, viveu, podemos dizer, ali próximo a Lisboa, começou seu ministério, sua função religiosa ali, nos padres agostinianos, e depois, logo no início do seu ministério, foi para a Itália e foi sepultado em Pádua, onde existe ainda até hoje uma basílica, uma enorme basílica com o seu nome. Tive a oportunidade no ano 2000 de visitar tanto a sua basílica em Pádua quanto a sua igreja também, onde ele lá é dedicada, a igreja de Santo Antônio em Portugal. Mas podemos dizer apenas esse conhecimento para todos, porque em alguns lugares antigos encontramos Santo Antônio de Lisboa, outros Santo Antônio de Pádua. E os mais novos agora, as biografias trazem Santo Antônio de Lisboa e de Pádua, justamente para esclarecer essa dúvida que alguns poderiam ter. Mas de Santo Antônio, primeiro, nós somos chamados a refletirmos naquilo que ouvimos na liturgia, na oração coleta de hoje. Paira na mente de alguns que não conhecem a sua história muita coisa que não condiz, podemos dizer, com a sua função, a sua missão, o exercício do seu ministério e os milagres. Ele não apenas se destaca por um milagre, digamos, específico, mas como na oração, em todas as necessidades do ser humano. Então não podemos reduzi-lo apenas, como muitos dizem, erroneamente, santo casamenteiro. Não. Ele é o santo de todas as necessidades, até mesmo porque as suas ações e aquilo que se destacou não se reduz a isso, mas em todas as necessidades do ser humano. Se destacou sim em alguns aspectos, dentre eles, grande, a pregação, como um grande pregador da palavra de Deus. Por isso pedimos a sua intercessão como pregador, para que interceda por todos, não apenas sacerdotes, diáconos, bispos, não apenas os ministros ordenados, mas todas as pessoas fiéis, cristãos e cristãs, que têm, pela força do batismo, a missão de pregar a palavra de Deus naquele mandato missionário de Cristo, que já mencionamos aqui tantas vezes: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Dentre outros aspectos, além da pregação, Santo Antônio também se destacou na humildade. Muitas vezes, uma vez foi superior dos padres, frades menores, mas se destacou na humildade no serviço da cozinha, lavando pratos mesmo. E vejam, dentre tantos outros aspectos. Outro aspecto que podemos citar foi professor de teologia, mas o seu desejo era de fato levar a palavra de Deus. Um grande missionário, o desejo de levar a palavra de Deus. Foi no início do seu ministério para a África, pregar a palavra, teve que voltar novamente e pregou a palavra de Deus na Itália e em algumas regiões da França também. Então assim nós podemos citar esse santo com os seus múltiplos exemplos de vida, claro, o seu seguimento fiel de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a sua intercessão para todas as necessidades que encontrarmos ao longo da nossa caminhada de fé. Segundo, primeiramente na palavra de Deus de hoje, a liturgia da palavra nos apresenta
na primeira leitura, o chamado de Deus a Eliseu, através de Elias. Um chamado que aparece de maneira bem particular com o jogar o manto sobre a pessoa, que no Antigo Testamento significava justamente o chamar. Aquele chamado que mais tarde Jesus dirigiu completamente aos apóstolos com as palavras: vem e segue-me. E quando Elias jogou o manto, Eliseu entendeu, pediu apenas uma coisa: deixa primeiro despedir, beijar meus pais, meu pai e minha mãe. Diferentemente da radicalidade com a qual Jesus apresenta no Evangelho, não de hoje, mas o chamado, Elias disse: pode ir, vai e volta. O chamado é decisivo, exige uma resposta, exige uma decisão. Vai e volta. Comparando esse chamado ao chamado que Cristo fez aos apóstolos, várias vezes na mesma direção ele disse: vem e segue-me. O evangelista, todos eles nos disseram que imediatamente aqueles que foram chamados por Cristo, os apóstolos, deixaram tudo e o seguiram. Mais tarde, Jesus, formando seus apóstolos, pôde dizer-lhes: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do meu reino. Quem se põe no meu caminho e não tem em menor consideração o seu pai, sua mãe, sua casa, seus campos, não deixa campos, casa, não pode ser meu discípulo. Claro que o amor continua, mas em primeiro lugar está Deus. Esse chamado de Deus, ele primeiro recai sobre cada ministro ordenado, mas ele recai também sobre cada cristão. Ele é feito a cada cristão, a cada cristã. O chamado de Deus: vem e segue-me, através de Cristo, caríssimos irmãos e irmãs, ele é um chamado que primeiro vem pela força do batismo, como disse. O cristão é chamado a ser sacerdote, sim, participar do ministério da oferenda, a ofertar-se no altar, sim, mas o seu sacerdócio, ele é de fato um sacerdócio de oferecimento no dia a dia, podemos dizer, dos sacrifícios apresentados diante de Deus com o seu estilo de vida, seja solteiro, casado, cônjuge, pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, trabalhador, trabalhadora, estudante, em qualquer nível. Os sacrifícios que são exigidos de cada pessoa nessa condição. E aí está o sacerdócio, chamado sacerdócio batismal, oferecer o seu sacrifício pelo reino de Deus, a Cristo Jesus, associar o seu sacrifício ao oferecimento de Cristo na cruz, pela nossa salvação. Segundo o cristão, ainda nessa direção do oferecimento, o cristão é chamado, cristão ou cristã, é chamado a exercer o seu ministério profético. Trazer de Deus a palavra e receber de Deus a palavra e levá-la às pessoas. Ser profeta, profeta do amor, como nos diz o hino, nos diz um hino, levar a boa nova da salvação até os confins da terra. E ainda no ministério batismal, na sua consagração batismal. E ainda na consagração batismal, terceiro, cristão ou cristã é chamado a ser também rei, a reinar com Cristo. Mas o reinado de Cristo não é o reinado do domínio, não é o reinado do poder, não é o reinado dos bens. O reinado de Cristo é o reinado do serviço. Como ouvimos naquela
passagem em que Cristo se apresentou aos apóstolos quando eles estavam discutindo quem era o maior, Jesus disse: no reino de Deus, quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. E foi mais, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Assim entendeu também, podemos dizer, ainda que como figura dessa consagração perfeita que aconteceria em Cristo, Eliseu, que foi chamado ali no Antigo Testamento e seguiu aquele que o chamou Deus através de Elias, o profeta, o enviado de Deus. Terceiro ponto da nossa reflexão, que podemos conjugá-la tanto com a vida de Santo Antônio, quanto com a vocação do profeta Eliseu, mais tarde, depois de Elias. Aquele que foi chamado, aquela que foi chamada, não pode ter dúvida, como disse. E não pode manifestar a sua dúvida. Não vai ter, não vai manifestá-la aos outros. Chamada é uma decisão incondicional. Por isso Jesus disse que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Aquilo que foi abraçado por causa do reino de Deus, por causa do seguimento de Cristo, tem que permanecer na vida de cada pessoa. Tem que se consolidar, tem que se solidificar, tem que se confirmar dia a dia, momento a momento. Por isso ele disse que o seu sim seja sim. E vejam o que abraçamos no segmento de Cristo: a fé, o amor, a esperança, a vida nova, a diferença do ser novo em Cristo. Essa verdade e esse conjunto abraçados no início da nossa caminhada, não estou falando aqui como só aos sacerdotes, aos ministros consagrados, não. Todo batizado, no início da fé, abraçou, disse um sim ao chamado de Deus, através do batismo. Como que quem diz: estou aqui para seguir-te, ó Cristo. E esse sim, ele tem que ser continuado. Assim como no matrimônio, quando os ainda noivos dizem sim, às vezes sabe-se como está dizendo, mas é um sim, e aquele sim é para continuar, e não para chegar num determinado momento e dizer: ah, não, acabou. Não, é um sim incondicional. Por isso, o namoro tem que ser sério, respeitoso, de acordo com os ensinamentos de Deus, e namoro, e não outra coisa. Pois bem, aquele que disse sim, disse também não. Disse sim a Deus, a graça, a fé, a caridade, a esperança, e disse não ao pecado. Só que muitas vezes nós, no nosso comportamento, somos como que inconstantes. Dizemos sim e às vezes fazemos um não. Dizemos um não e às vezes fazemos um sim. Sabe aquela situação que diz: quero, mas não quero. Não quero, mas quero. Ser cristão não é isso. Ser cristão é ser de fato decidido a seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse chamado que Ele hoje faz a cada um de nós, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, que possamos de fato responder, como já respondemos pelo batismo, ao chamado de Cristo, mas respondermos com a nossa vida, como nos disse Santo Antônio, que foi um exímio pregador, ele que nos disse que nós não precisamos pregar tanto
com palavras, mas precisamos pregar com a nossa vida, com o nosso exemplo, com o nosso ser. Então que os nossos exemplos sejam de fato sim a Deus, a graça, ao amor, à fé, ao caminho de salvação, e que sejam não ao pecado, constantemente a tudo aquilo que possa levar ao distanciamento de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.